Fala galera do IGV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da nossa aula hoje é as grandes navegações. No caso, as grandes navegações, elas são mais um tópico dentro da história de Idade Moderna. No caso, nós trabalhamos ao longo das últimas aulas o que especificamente? Bom, o que é Idade Moderna, certo? Os tópicos Renascimento, reformas religiosas, formação dos Estados Nacionais e o absolutismo. O detalhe é que todos esses tópicos eles estão interligados com o surgimento das grandes navegações. Mas quando nós falamos de grandes navegações, nós estamos falando do que especificamente? No caso, as grandes navegações são justamente um conjunto de investimentos em viagens mais longas para conseguir uma rota com locais que eram fornecedores de materiais comerciais extremamente lucrativos na Europa naquela época. E além disso, essas grandes navegações elas vão acabar expandindo o conhecimento dos europeus sobre outras áreas que existiam no mundo. Essas áreas que vão ser descobertas pelos europeus já tinham pessoas habitando, já tinham povos nativos nessas regiões, porém, durante todo aquele momento ali de várias descobertas, nós vamos ter justamente um surgimento de uma exploração por parte dos europeus em relação a esses povos nativos, tanto na América quanto na África, e ao mesmo tempo nós vamos atribuir depois todo esse processo na história como a descoberta do Novo Mundo. Então, quando nós falamos das grandes navegações, nós estamos falando também do surgimento do Novo Mundo. Quando nós falamos da Europa, um dos apelidos que nós temos para o continente é justamente o Velho Continente, porque a história ao longo aí, de boa parte da sua existência, ela buscou muito mais trabalhar a história a partir do ponto de vista do europeu. Isso é chamado, inclusive, dentro de um termo teórico, dentro de um termo técnico, é etnocentrismo, certo? Quando você coloca um determinado conjunto de povos ou um determinado povo como o centro das questões para você entender a humanidade, certo? Então você utiliza aquela visão de mundo para explicar outras situações que ocorrem em diferentes lugares do mundo. É etnocentrismo ou eurocentrismo, certo? Então, esses termos são atribuídos justamente para essa questão. Então, o velho continente é justamente velho porque as histórias, ou a história, ela conta toda uma trajetória de povos durante muito tempo antes da história da América, da história da África. Hoje em dia, nós temos, ainda bem, mais estudos, mais pessoas debatendo a história dos povos nativos da África, dos povos nativos da América. Mas, durante muito tempo, a história tanto da América quanto da África, ela meio que começava a partir do momento em que o europeu passou a explorar essas regiões. Por isso, em tese, essa história seria mais recente, está aí o nome Novo Mundo, certo? Então, nós temos esse paralelo. Com o surgimento das grandes navegações, esses empreendimentos que vão ser formados ali através do interesse da burguesia, dos comerciantes, juntamente ali com o apoio dos reis, certo? Porém, não só a questão econômica vai ser o suficiente para explicar o protagonismo de determinados estados nessa questão do pioneirismo sobre o mar, certo? Bom, mas antes da gente entender por que só naquele momento ali, por volta do século XV, é que as nações europeias vão buscar atravessar o Oceano Atlântico. Por que isso acontece? Bom, se a gente pegar uma das datas base para a divisão entre o período da Idade Média
E o período da Idade Moderna é justamente a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla, ela está ligada à história de Roma lá atrás, já na fase final do Império Romano. O Império Romano divide a frente ocidental e a frente oriental. Essa frente oriental vai se tornar o Império Bizantino, que vai durar todo o período da Idade Média. E o Império Bizantino era uma espécie ali de divisão entre o mundo europeu e o mundo, né, do Oriente Médio. Essa região de Constantinopla hoje estaria situada na Turquia, justamente um país estratégico nessas questões. Então, o Império Bizantino, dentro ali de Constantinopla, ele era uma cidade muito importante nas relações diplomáticas, comerciais, nas questões de guerras que envolviam os dois povos. E no caso, a cidade dos povos é ótimo, que envolviam os povos europeus e os povos ali do Oriente Médio, certo? Bom, então Constantinopla era uma cidade estratégica e muito importante para os interesses da Igreja Católica e dos comerciantes europeus, principalmente, né, os comerciantes que estavam mais próximos, que eram justamente os comerciantes ali da Península Itálica, como nós podemos destacar, no caso, principalmente os genoveses, certo? Então, o comércio que vai se desenvolver através do renascimento comercial ali no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, ele vai continuar ali na virada para a Idade Moderna. Porém, quando o Império Turco Otomano invade a cidade de Constantinopla, derruba a cidade de Constantinopla, eles vão justamente dominar uma região estratégica e vão passar a cobrar impostos, certo? No caso, os turcos otomanos, eles tinham uma cultura diferente. Eles eram muçulmanos, certo? Então, aquela divisão, aquela rixa entre católicos e muçulmanos, ela estava também inserida dentro desse processo. Então, com uma dificuldade dos comerciantes europeus em estabelecerem essas rotas por terra, passando ali próximo de Constantinopla, eles vão cada vez mais buscar quem? Os comerciantes genoveses, que tinham contato também pelo mar. Porém, os genoveses eles vão subir cada vez mais o preço. Então, para você conseguir produtos do Oriente Médio e do Extremo Oriente, esses produtos seriam comprados num preço muito elevado nas mãos, tanto dos comerciantes italianos, quanto nas mãos ali dos muçulmanos da região ali de Constantinopla. Isso vai levar justamente a determinados comerciantes em alguns locais específicos da Europa a pensar na possibilidade de estabelecer uma rota contornando as terras da África. Mas as terras da África, num primeiro momento, elas não eram conhecidas até lá embaixo, né? Até como nós conhecemos hoje em dia. Então, quando as primeiras navegações começam a se lançar ao mar, os navegadores acreditavam que eles conseguiriam dobrar, né, o continente africano com muito mais facilidade. E isso não aconteceu. Durou muito tempo até que os portugueses conseguissem dobrar o continente africano. Mas aí é que está. Por que os portugueses eles vão ser protagonistas desse processo, como eu já tinha falado? Bom, Portugal é o primeiro Estado europeu a conseguir se unificar. E essa unificação, como eu já expliquei para vocês, ela está ligada à união dos interesses da nobreza, né, elegendo um rei para manter os seus privilégios, e a burguesia, que vinha em ampla ascensão. Essa burguesia, ao ajudar a nobreza, ao ajudar a monarquia, o estabelecimento da monarquia, ela vai querer um auxílio. E aí que entra a história das grandes navegações. Mas espera lá, existia todo um medo, né, de que a Terra era plana, a questão do Oceano Atlântico. O que vai acontecer? Bom, o movimento renascentista, né, que vinha mudando um pouco a cabeça, a mentalidade das pessoas na época, vai começar a plantar a sementinha, né, na cabeça de alguns navegadores, onde esses navegadores vão parar e raciocinar que, se a Terra é redonda, dá sim para você fazer viagens mais longas.
Então o movimento renascentista ele se encaixa aí também, certo? Bom, além disso, nós temos o fato de que Portugal, assim como Espanha, que é a outra pioneira nesse processo das grandes navegações, Portugal estava situado numa região estratégica. Se a gente pensar em contornar o continente africano, quem está na beirada do continente europeu? É só vocês observarem o mapa. É justamente Portugal e Espanha, a chamada Península Ibérica. Bom, e além disso, Portugal, a região de Portugal estava ali com alto índice ali de investimento nas questões ali de melhorar as questões de cartografia, de desenvolvimento naval. Então, os portugueses eles vão conseguir um material de primeira em termos de cartografia e também as suas embarcações vão ser extremamente revolucionárias para a época. Por quê? Elas conseguiam navegar numa velocidade maior e com mais segurança, certo? Então, os portugueses eles vão se tornar os pioneiros nesse processo e vão num primeiro momento, tentar contornar o continente africano através do chamado cambotamento. O que é o cambotamento? É a tentativa de erro e acerto. Eles vinham fazendo a curvatura no sentido, no sentido leste e voltavam para o mar à medida que eles não encontravam o mar para o lado no sentido leste. Então eles iam e voltavam para o Oceano Atlântico, esbarrando na costa africana. Ao esbarrar na costa africana, eles vão descobrir várias riquezas na costa africana e vão passar a explorar essas riquezas e mais à frente também vão passar a explorar o comércio de escravos, já que existiam civilizações ali no continente africano que praticavam a escravidão através da captura dos prisioneiros de guerra. Essa escravidão no continente africano, ela tinha uma característica diferente, porque o escravizado, ele absorvia aquilo culturalmente como um castigo pelo fato dele ter sido derrotado. E esse escravizado, ele não era tratado como um objeto a ser comercializado. A partir do momento que os portugueses e depois outros europeus passaram a pegar o escravo africano e levar para outros lugares, eles vão cada vez mais objetificar o homem negro do continente africano e vai causar a morte de milhões de negros e levar diversas pessoas, tirar diversas pessoas das suas regiões nativas, das suas regiões onde eles tinham toda uma raiz, toda uma cultura. Certo, galera? Então, os portugueses vão tentar, durante quase um século, contornar o continente africano e, no ano de 1498, eles vão conseguir, enfim, dobrar ali o Cabo da Esperança e vão conseguir, justamente, passar ali pela região sul do continente africano. Bom, galera, essa aula eu quero trabalhar ela com bastante calma. Como vocês viram, eu trouxe para vocês vários elementos, certo? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa questão das grandes navegações, certo, galera? Então, acompanhe o roteiro de estudos, façam as atividades com calma, certo? E nós estaremos aí para tirar a dúvida de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida para tirar. Forte abraço, até a próxima, galera.